Olá, meu nome é Marcela e eu vou apresentar sobre as poinsettias em vaso, a Euphorbia puscherrima. A poinsettia é popularmente conhecida como flor ou estrela de Natal, bico de papagaio, rabo de arara, entre outros. Ela é uma espécie originária do México e foi introduzida nos Estados Unidos da América no ano de 1830. O seu nome científico Euphorbia puscherrima significa a mais bela das eufórbias. Ela é pertencente ao reino Plantae, na divisão Magnoliophyta, na classe Magnoliopsida, da ordem dos Malpighiales, na família do Euphorbiaceae e do gênero Euphorbia, e a sua espécie é Euphorbia puscherrima. Ela possui uma ou duas flores insignificantes, amareladas, e umbrelas terminais circundadas por uma coroa de brácteas que costumam ser vermelhas, e é uma espécie conhecida que oferece as mais belas e maiores rosetas de brácteas vermelhas. De acordo com Napoleão, em 2009, o mercado mundial de flores e plantas ornamentais está ampliando, com crescimento de 12 a 15% do ano. Isso indica que atribuem à floricultura uma forma mais avançada da agricultura por meio da utilização de técnicas modernas, mão de obra qualificada e investimentos, que resultam em elevado retorno por área cultivada. A flor é um símbolo contemporâneo do Natal em várias partes do mundo, e também ela tem muita finalidade de decoração de interiores. O preço de vasos das poinsettias varia conforme o tamanho da muda. Os vasos menores de 6 centímetros de diâmetro custam cerca de R$ 2,50, os de 11 centímetros entre R$ 5 e R$ 7, e os de 14 centímetros entre R$ 12 e R$ 15. Bom, a poinsettia ela possui vários cultivares. A Astro Red ela possui essas brácteas vermelhas como características marcantes. A Candy Cane possui essas brácteas vermelhas com essas manchas rosas. A Carousel ela possui essas brácteas vermelhas e um pouco torcidas. A Sharon ela possui essas brácteas vermelhas bem características de decoração de interior. As Christmas Feelings elas possuem essas brácteas rosa e creme. E a Cinnamon Star, essas brácteas rosa e pêssego e creme. A Cranberry Push, ela possui essas brácteas brilhantes, rosa e vermelho com essas manchas brancas. A Alerquim Red, ela possui essas brácteas bem vermelhas marcantes com curvaturas. A Era Red, ela possui essas brácteas vermelhas. A Holly Point possui brácteas vermelhas com folhas variadas. Pode perceber que as folhas elas são diferentes das outras cultivares. A Jingle Bells, ela possui essas brácteas vermelhas com manchas cor-de-rosa. A Lemon Drop, ela tem essas brácteas amarelo esverdeado claro. A Marble, ela possui essas brácteas brancas com áreas rosadas. A Mars Pink, ela possui brácteas rosa claro e escuro. A Monet, ela possui as brácteas creme e rosa. A Pallas Red, brácteas vermelhas bem vívidas e marcantes. A Plum Pudding, ela possui essas brácteas arroxeadas, né, bem escuras. A Saturnus, ela possui brácteas vermelhas com laterais arredondadas. E a Winter Rose, ela possui brácteas de várias cores e ela tem um formato bem variado das outras cultivares. A propagação é por meio de estacas terminais com látex já escoados, com tamanhos entre 6 a 8 centímetros, que enraizam entre 14 e 28 dias. Podem ser utilizadas de uma a 9 estacas por vaso, dependendo do tamanho do vaso e do objetivo do cultivo. Na fase de propagação da cultura, a temperatura mínima deve se manter a 21 graus Celsius, porque temperaturas muito baixas, abaixo de 17 graus Celsius à noite e 21 graus Celsius durante o dia, prejudicam o florescimento e reduzem o tamanho das brácteas, e as temperaturas elevadas aceleram o crescimento, mas diminuem a qualidade das brácteas. O substrato utilizado nessa cultura deve ser rico em matéria orgânica, bem poroso, drenado, com moderada fertilidade, apresentar pH entre 5,8 a 6,2, está livre de insetos e propágulos de doenças
E deve ser mantido também a capacidade do vaso, ou seja, na quantidade de água que o material comporta sem escorrer. Nos vasos podem ter até 3 plantas por vaso, com cerca de 8 ramos cada. As condições edafoclimáticas. A poinsettia possui cultivares de inverno, primavera e verão. Ambas são sensíveis a temperaturas em diferentes períodos e não suportam temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Durante o dia, a temperatura pode variar de 18,3 graus a 21,1 graus Celsius e à noite de 15,6 a 18,3 graus Celsius. As flores elas são sensíveis à corrente de ar, então, independente de quente ou frio, é necessário que a estrutura da casa de vegetação seja organizada de modo a evitar a passagem desse ar. Além disso, a importância que haja incidência de luz solar para a coloração das brácteas, que é um fator muito importante na hora da venda do produto. Sendo assim, é recomendável o plantio em regiões secas e altas. A poinsettia ela é uma planta de dias curtos, ou seja, nas fases fenológicas são influenciadas pelo fotoperíodo. Assim, para estimular o crescimento vegetativo da planta, basta fornecer um fotoperíodo maior que o período crítico, ao passo que para a floração e pigmentação das brácteas ocorra, tem essa necessidade de expor a cultura a um fotoperíodo menor que o ponto crítico, que é de 10 a 11,5 horas de luz. Então, sendo assim, a introdução da luz artificial e o escurecimento, elas são técnicas imprescindíveis, né, para manter o sucesso no cultivo da espécie, e a irrigação também nessa cultura deve ser controlada. Eu trouxe aqui um vídeo que relata um pouco do que o produtor utiliza lá na sua região. Então, como foi visto no vídeo, o sombreamento é uma prática necessária para o desenvolvimento vegetativo da cultura. Pode ser utilizado na tela, né, como sombreite alumínio de 60%. Este manejo ele permite um melhor estabelecimento de mudas plantadas, obtendo uma melhor coloração das flores e brácteas, além de auxiliar também na formação dos vasos. A cultura ela é pouco tolerante à água na raiz, por isso a irrigação deve ser monitorada e realizada somente quando necessário, para que não ocorra o excesso ou falta de água para a planta, principalmente em dias muito quentes. A temperatura da água deve estar igual à temperatura ambiente e é essencial a definição da capacidade do vaso sempre que houver a troca do substrato e a cada lote novo, porque assim evita que ocorram mudanças físicas nele e que altere a retenção de água. O vermelho das folhas é forte, vibrante, parece até que elas foram pintadas à mão, uma por uma. A flor no centro da planta é discreta, só para dar um charme. A poinsettia, também conhecida como bico de papagaio, faz sucesso nessa época do ano. É muito usada nas decorações de Natal.
Para você ter uma ideia, só neste sítio, em Mogi das Cruzes, foram plantadas 90 mil mudas agora em 2018. Os vasos abastecem a CEAGESP, em São Paulo, e vários estados brasileiros. 60% da produção já foi vendida. Um pouco menos do que no ano passado, nesse mesmo período. Mas o floricultor Edson Ticaiuc ainda aposta nos clientes de última hora para acabar com o estoque. Até porque esse tipo de planta não tem saída depois. O produtor é sempre esperançoso, né? Então a gente está numa expectativa de finalizar ele assim, quase 99% vendido. Cada arranjo tem cerca de 15 centímetros de altura. Isso porque é feito um controle hormonal. Senão, a planta pode atingir até 3 metros. Em casa, a poinsettia gosta de sol, de ambientes claros, para ficar assim, bem bonita, vistosa. Mas durante o processo de produção, a estratégia é completamente diferente. Essa é uma planta que precisa da escuridão para ficar assim, bem vermelha. Para isso tem um truque. A estufa fecha automaticamente com plásticos pretos e o dia vira noite. Como essa planta é originária do hemisfério norte, lá já, por natureza, noites longas, ao contrário nosso. A gente está induzindo ele a florescer. Nós estamos, assim, vamos falar nós estamos enganando a planta com esse período de escuridão. Bom, a poinsettia, ela requer alta fertilidade, né? Mas principalmente as folhas escuras são mais exigentes ainda que as flores mais claras. A adubação da poinsettia ela é diferenciada dependendo da fase de desenvolvimento da planta. Na primeira semana, a recomendação é a administração de água. A partir da segunda semana, pode-se iniciar a fertirrigação 2 a 3 vezes por semana. Então, ela depende muito da fase de desenvolvimento que a planta se encontra. Existem atualmente no mercado várias formulações de adubação para poinsettia e essa deve conter NP2 ou 5K2O na proporção de 1:1 e 5:0,5. O enraizamento das estacas ele é estimulado com o uso de fitorreguladores. Os produtos mais utilizados na cultura são o daminazoide e o clormequat, que são demonstrados na imagem. Os tratamentos eles devem ser aplicados antes que a planta comece a se alongar e acompanhados de práticas agronômicas. O tratamento com esses fitorreguladores analisantes eles devem ser utilizados até a 4ª semana de floração sob dias curtos. Então, aí está a demonstração dos produtos mais utilizados na cultura. A floração da poinsettia ela ocorre normalmente no período do inverno, porém, se conseguir reproduzir a diminuição da luminosidade, né, simulando os dias de sol mais curtos, a planta acredita que está no inverno e pode desta maneira florir em diferentes épocas do ano. A cor forte das brácteas ela atrai os insetos e assim eles polinizam essas flores modificadas que protegem as flores verdadeiras, que são essas pequenas amarelas com formatos arredondados, né? Então as folhas modificadas elas protegem as flores verdadeiras. As cores branco, creme, rosa e salmão são as mais comuns no exterior, mas como a gente viu lá tem cultivares mais esverdeadas, tem umas com roxo, um tom roxo bem forte. Aqui estão algumas pragas que afetam a planta, sobretudo no período de crescimento ativo, que é no verão ou outono. A mosca branca, a trips, o pogão e a cochonilha. Então, por ser propagada vegetativamente e ser tão amplamente cultivada, as doenças da poinsettia elas são relativamente bem conhecidas e estudadas, né? Aqui está a podridão das raízes e a podridão do caule, além da podridão cinzenta e a fusariosa, que são as que mais ocorrem na poinsettia. Elas podem ser gerenciadas através de produção limpa de estoque, né, justamente com estratégias integradas de manejo de praga em estufas, onde as culturas são propagadas e finalizadas para a venda. O ponto de colheita da poinsettia é no florescimento, que é momento antes da antese, que é quando o pólen ele fica visível na primeira ciátia, que é a flor verdadeira. No caso de uma retirada tardia da planta do ambiente de produção, ou seja, depois que ocorre a antese, as plantas elas perdem a longevidade e a qualidade
Isso influencia muito na venda, né, do produto, que às vezes ela chega no mercado e ela não tem uma durabilidade muito boa, podendo ser vendida apenas naquele momento de início da chegada dela no estabelecimento. O padrão visual, ele é muito importante na hora da comercialização, porque ele requer uma arquitetura de planta de poinsettia no vaso, que é que tenha de 2 a 2,5 vezes o tamanho da altura do vaso, não podendo ultrapassar nem ser menor que isso. Aí na imagem dá para ver mais ou menos qual é esse tamanho. E além disso, ela também tem que apresentar brácteas e folhas com pigmentação bem características, né, bem fortes e marcantes, dependendo também do seu cultivar. Aqui tem algumas curiosidades da poinsettia. Segundo uma lenda mexicana, uma menina não sabia o que oferecer ao menino Jesus na missa de Natal. Ela então expõe o seu problema ao seu primo, que a consola, e diz que o amor com que se dá a oferta que valoriza a mesma, especialmente aos olhos de Deus. A menina então deixa-se convencer e vai recolhendo plantas das margens do caminho por onde passa. Quando chega à igreja, dá-se conta da pobreza da sua oferta e chora de tristeza. Tenta, no entanto, oferecer os pálidos ramos com todo o amor da sua alma. Então, frente a toda a congregação reunida no templo, as flores do ramo ficam tingidas de uma cor brilhante e vermelha. O povo reunido para a Eucaristia fica espantado e declara o acontecimento como um milagre. Os astecas chamavam a poinsettia de Cuetlaxochitl entre os séculos XIV e XVI, porque a seiva era utilizada para controlar a febre e as brácteas, as folhas modificadas, eram utilizadas para fazer um corante vermelho. Ao contrário do que se pensa, a poinsettia não é venenosa. Um estudo da Universidade Estadual de Ohio mostrou que uma criança de 25 quilos teria que comer mais de 500 folhas para ter qualquer efeito prejudicial à sua saúde. O nome botânico Euphorbia Sherman foi designado para a poinsettia pelo botânico alemão Willi Naul. A planta cresceu através de uma rachadura em sua estufa. Deslumbrado com a sua cor, seu nome significa muito bonito. Dia 12 de dezembro é o dia da poinsettia, que marca a morte de Joel Halbert Poinsett, em 1858. Isso é o que eu tinha para apresentar sobre a poinsettia. Agradeço pela sua atenção.